Se Deus formou Satanás de maneira impecável, qual a origem do seu mal? Se Deus é perfeito, como o mal ingressou no mundo? De onde surgiu a propensão inicial de Satanás para a maldade? Como todos os anjos, Deus originou inicialmente Satanás por meio do ministério de seu Filho Jesus Cristo, conforme ratificado em João 1:3. No início, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o começo, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus concretizou todas as coisas e nada existiu sem ela. Todas as criaturas devem sua existência a Deus e nada foi criado sem Ele. É crucial destacar que todas as criações de Deus eram irrepreensíveis, incluindo Lúcifer, que mais tarde assumiria uma natureza semelhante à humana. Até mesmo alguns anjos se corromperam, assim como Satanás. A queda de Satanás da graça é verdadeiramente notável. Para compreender isso, escutemos como o profeta Isaías expressou a origem e a queda de Satanás. Como você desceu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que subjugava as nações. Você que dizia no seu íntimo, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado ao abismo. Ezequiel retratou de forma ainda mais impressionante o estado inicial. Você estava no Éden, jardim de Deus, coberto de todas as pedras preciosas, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em você eram feitos tambores e pífaros. No dia em que foi criado, foram preparados. Você era o querubim ungido para proteger, e eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus, em meio ao esplendor das pedras, e sua conduta era irrepreensível desde o dia de sua criação até que se encontrou iniquidade em você. Na expansão do seu comércio, seu interior foi preenchido de violência, e você pecou. Por isso, o expulsei profanado do monte de Deus e o fiz perecer. Ele também persuadiu parte dos anjos a se unirem a ele contra Deus. Algumas estimativas sugerem que cerca de 1/3 dos anjos seguiram Satanás em sua rebelião. Neste ponto, Satanás e seus anjos se tornaram verdadeiramente malignos e adversários de Deus, do seu plano divino e dos seres humanos que ele criou. A palavra perfeição reflete as características pessoais e morais excepcionais de Satanás em sua criação. Ele não apenas era repleto de sabedoria, mas também irradiava uma beleza deslumbrante. Possuía o selo da excelência, sendo impecável em beleza e irrepreensível em seus caminhos desde o dia de sua criação. Isaías e Ezequiel testemunham no universo que ele mantinha uma relação especial e próxima de Deus. Ele residia na montanha sagrada de Deus, simbolizando o local da glória visível de Deus. Entretanto, sem detalhar explicitamente o ocorrido, o relato revela que a iniquidade foi descoberta nesse anjo presumivelmente perfeito. Como isso aconteceu? A melhor pista pode ser encontrada em Ezequiel 28:17, onde afirma: você se encheu de orgulho por causa de sua beleza, e sua fama o fez perder o juízo. Por isso, eu o lancei ao chão, como advertência para outros reis. Devido à sua natureza orgulhosa e egocêntrica, a sabedoria de Satanás foi obscurecida. Ele se tornou obcecado consigo mesmo, meditando sobre sua própria beleza, em vez de focar na glória de Deus. Isso levou à sua queda. Essa narrativa destaca o perigo do orgulho e da auto-obsessão. Jesus descreveu testemunhar a queda de Satanás do céu como um relâmpago. Para entender completamente o que Jesus quis dizer, analisemos o contexto. Foi quando 70 discípulos retornaram após Jesus tê-los enviado para evangelizar e preparar o caminho para Jerusalém.
Ao voltarem, estavam cheios de alegria e talvez orgulho pessoal. Eles relataram a Jesus: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Foi então que Jesus os advertiu contra o orgulho, dizendo: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus estava alertando contra o orgulho excessivo, indicando que o contentamento com sua autoridade sobre os demônios não deveria levá-los a um orgulho exagerado. O orgulho é um pecado que pode levar a outros pecados, assim como o excesso de arrogância causou a queda de Lúcifer e sua expulsão do céu. Os discípulos deveriam ter cuidado para evitar esse perigo em seu ministério. Tinham se exaltado devido ao seu orgulho e deveriam aprender com sua queda e permanecer humildes em seu ministério. Como consequência de sua má conduta e rebelião, Deus depôs Satanás, e ele foi expulso de sua posição privilegiada no Monte Santo de Deus e veio para a terra. Após seu pecado original, seu castigo o aguarda na forma de fogo eterno, como mencionado em Mateus 25:41. Satanás introduziu o mal no mundo, mesmo sendo impecável em sua criação, porque o mal teve origem nele à medida que desenvolveu o orgulho e a arrogância, transformando algo belo e impecável em pecado e imperfeição. Eis algumas das coisas que o orgulho levou Satanás a contemplar e a tentar contra Deus. Mesmo já tendo acesso à presença de Deus, Satanás buscava um lugar de Deus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. A referência às estrelas simboliza os anjos, e Satanás desejava elevar sua autoridade acima de outros seres celestiais. Me assentarei no monte da Assembleia. Isso indica que Satanás aspirava a governar sobre todos os assuntos. Serei como o Altíssimo. Esta declaração representa o auge de sua autoafirmação e rebelião, mostrando sua audaciosa ambição de ser igual a Deus. Devido à rebelião causada por seu orgulho e autoabsorção, a personalidade de Satanás sofreu uma mudança profunda, passando de impecável para imperfeita. A santidade que ele uma vez recebia de seu Criador foi perdida e a corrupção tomou o seu lugar. O momento exato da queda de Satanás não é explicitamente revelado na Bíblia. No entanto, podemos deduzir limites de tempo com base em evidências bíblicas. Em algum momento, após a criação original dos céus e da terra, Satanás e seus anjos caíram. Permanecem algumas incertezas se Satanás caiu antes ou depois da criação da humanidade. Mas está claro que sua queda ocorreu antes de Gênesis 3, onde é registrada a tentação de Adão e Eva. Satanás enganou com sucesso e seduziu alguns anjos a se juntarem a ele em sua rebelião, levando-a à sua decadência moral permanente. Após essa sedução, não houve retorno para eles e estavam condenados a uma existência de pecado e destruição. O livro de Apocalipse 12:4 descreve simbolicamente como 1/3 das estrelas do céu, representando os anjos, foram varridos pelo dragão, Satanás, em sua tentativa de frustrar os planos de Deus. É crucial lembrar que a mesma Bíblia que registra a origem e a existência do mal também retrata Deus como completamente justo e perfeito em todos os seus caminhos. Ele vê o pecado como extremamente perverso e digno de julgamento. Deus não promove nem perpetua o pecado, como afirmado em Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga: Deus está me tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta a tentação não provém de Deus, mas surge de nossas próprias fraquezas. Deus está além da tentação, e Ele não tenta ninguém. Satanás, com sua beleza, tornou-se uma fonte de orgulho que, no final das contas, resultou em sua expulsão da presença de Deus. Seu próprio orgulho e autoimportância levaram à corrupção de sua mente. Ainda impulsionado pelo orgulho, buscando o lugar de Deus, compreender o orgulho de Satanás serve como uma lição de cautela para nós.
ajudando-nos a evitar tal orgulho em nossas próprias vidas por meio da presença do Espírito Santo.